Olá, sexta-feira, 21 de fevereiro. Hoje é dia de se programar para o fim de semana. Nós vamos trazer as informações do tempo ao vivo, direto do IPMET. Fim de semana pode ter chuvas em Bauru. E veja também. Governador Geraldo Alckmin vem a Bauru e oficializa a reforma da maternidade. Na agenda cultural, você vai ver que tem brasileiro em Hollywood. Dead or alive, you're coming with me. O governador Geraldo Alckmin passou hoje por Bauru para anunciar oficialmente investimentos na maternidade Santa Isabel. Ele também entregou ônibus para o transporte escolar, mas antes teve que ouvir as reivindicações dos professores das escolas de cursos técnicos. Pouco antes da chegada do governador, um grupo de professores da ETEC e da FATEC de Bauru chegou fazendo barulho no Parque Vitória Régia. Em greve, eles cobraram a implantação de um plano de cargos para os docentes das instituições. O governador chegou minutos depois para anunciar a entrega de 76 ônibus para as prefeituras da região. Os veículos serão usados no transporte escolar. Sobre os manifestantes, o governador afirmou que um projeto de plano de carreira será encaminhado ao Legislativo nas próximas 2 semanas para dar melhores condições de trabalho aos docentes de todo o estado. Nós estamos mandando um projeto de lei que estabelece a carreira, o plano de cargos e salários, que é o grande pleito da categoria. E fazendo junto com o sindicato. O projeto vai estar na Assembleia Legislativa para ser aprovado. Além da entrega dos veículos, Alckmin anunciou a liberação de 13 milhões de reais para a reforma da maternidade Santa Isabel, prometida desde o ano passado. Foram assinados um convênio com a Prefeitura de Bauru e a ordem de serviço para o começo das obras. O dinheiro será usado para a modernização e ampliação da unidade. Serão 40 novos leitos clínicos e o prazo para a conclusão é de 1 ano e meio. Além das melhorias na maternidade, o governador disse que é necessário discutir a gestão da saúde do município. Nós defendemos essa ideia de que o Centrinho possa ter outras especialidades e atender as demais especialidades. Mas o Centrinho é da USP. O reitor acabou de assumir, o professor Zago, e ele pediu umas semanas para poder dar a resposta. O secretário estadual de saúde, Davi Uípe, ficou em Bauru e se reúne hoje à tarde com o prefeito Rodrigo Agostinho para negociar estratégias para a saúde do município. Eles debatem como deve ser o processo de municipalização dos hospitais estaduais. A minha opinião é que o hospital de base, por exemplo, o Estado entra com a reforma e entra com o investimento em reaparelhagem. A gestão já existe, é muito competente. E o município arca com o custeio. O secretário estadual de saúde já se reuniu com o prefeito e o secretário municipal Fernando Monte. De acordo com a assessoria da prefeitura, por enquanto, nenhuma decisão foi tomada. Novas reuniões devem ser agendadas. Já o governador Geraldo Alckmin seguiu daqui de Bauru para outras 3 cidades da região para cumprir a agenda. Agora um recado para os vestibulandos. A Unesp já divulgou o calendário do vestibular do meio de ano. As inscrições devem ser feitas entre 7 de abril e 8 de maio pelo site da VUNESP. O período para o candidato pedir isenção ou redução da taxa vai de 7 a 16 de abril. O vestibular terá novamente 2 fases. A primeira, com questões de múltiplas escolhas, será aplicada no dia 25 de maio. A lista com os aprovados para a segunda etapa sai no dia 9 de junho. Já a segunda fase será realizada nos dias 21 e 22 de junho. O resultado final do exame sai no dia 15 de julho. Outras informações pelo telefone DDD 11 3874 6300. A gente vai direto para o IPMET ao vivo saber como fica o tempo com a repórter Leire Bevilacqua. Boa tarde, Leire. Nós tivemos uma semana um pouco diferente, com temperaturas mais amenas. O que aconteceu nessa semana?
Boa tarde, Larissa. Boa tarde para você que acompanha o Unesp Notícias. Pois é, Larissa, o tempo ficou mais instável nesta semana e as temperaturas caíram um pouco. Para saber por que isso aconteceu, eu converso agora com o meteorologista do IPMET, o Fernando Tavares. Boa tarde, Fernando. O que causou essa mudança no tempo? Boa tarde. Bom, no final de semana passado nós tivemos a passagem de uma frente fria, né, que derrubou um pouco mais a temperatura e provocou chuva também. E durante a semana permaneceu alguma instabilidade, né, um tempo mais nublado e temperaturas um pouco mais baixas do que a semana passada, mas que até agora na sexta-feira já se elevaram um pouco, né? E essas condições, elas devem permanecer para os próximos dias? Sim, a instabilidade tende a aumentar no início da semana. No final de semana tem uma possibilidade pequena de pancadas de chuva, né, tempo parcialmente nublado. As máximas devem ficar em 30 graus no período da tarde e 20 graus no início da manhã. Qual que é a previsão para o fim de semana, Fernando? É a Larissa aqui do estúdio. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, existe uma pequena possibilidade de pancadas de chuva, né, chuvas isoladas para o estado de São Paulo, máximas em torno de 30 graus e mínimas por volta de 20 graus. Muito obrigada, Fernando. Lembrando que se você quer outras informações sobre o tempo, basta acessar o site do IPMET. Larissa, é com você. Obrigada, Leire. Obrigada, Fernando. A Secretaria de Saúde de Bauru confirmou hoje um novo caso de dengue. A vítima é uma mulher de 21 anos, moradora da Vila Nova Esperança. O município contabiliza 8 ocorrências da doença neste ano. No ano passado foram quase 7.500 casos, com 2 mortes. E a seguir, o nosso assunto é carnaval. Hoje a gente conversa com o presidente da Imperatriz da Bela Vista. Você vê imagens do desfile da escola em 2013? Nós vamos saber então o que eles estão preparando para este ano. Estamos de volta e chegou a hora de falar do Carnaval 2014 aqui no Unesp Notícias. Hoje nós vamos saber o que a Imperatriz da Bela Vista está preparando para o desfile deste ano. A escola foi fundada em 1981 e já no ano seguinte foi campeã no Carnaval da cidade, com um samba-enredo que falava sobre Jorge Amado. Quase 1.300 pessoas participaram desse desfile. E para conhecer um pouco mais da história da Imperatriz, eu converso agora com o senhor José Carlos Zottino, que é presidente da escola e foi um dos fundadores. Zottino, como foi a fundação da escola? Olha, foi uma dissidência que houve entre eu e os dirigentes da época da Camisa 10. Eu era presidente lá e saí, e o pessoal também saíram, uma boa parte, e vieram me exigindo que a gente montasse uma outra escola. Na véspera do Carnaval de 81, faltando uns 15, 20 dias, eles se postaram em frente da minha casa e gritavam lá que se não tivesse Carnaval não ia sair de lá. Então, criando um tumulto terrível. Para me ver livre mais uma vez, eu concordei em sair. E aí foi uma correria. Saímos nesse ano com 1.116 componentes e fomos vice-campeões. Já a partir de 1982, um ano na sequência, fomos campeões. Zottino, esse foi o momento mais importante da escola? Não, acho que o mais marcante para mim foi o primeiro ano, porque eu não acreditava quando eu olhei a escola montada, a quantidade de pessoas, a beleza plástica, aquilo realmente mexeu comigo, porque eu jamais ia imaginar que em menos de 20 dias a gente estava colocando na avenida 1.116 pessoas. Aí realmente bate o coração mais forte. Neste ano a escola entra na avenida para fazer uma homenagem aos orixás. Como que foi feita a escolha desse tema? Foi engraçado porque foi num dia que a gente estava na reunião, alguém brincou lá, falou, hoje é dia de Oxóssi, né? Eu falei, peraí, eu tenho um enredo que fala sobre isso daí, né? E fui buscar isso daí, encontrei, não estava faltando algumas páginas e tal. E ali o enredo, ele fala dos dias da semana. E cada dia da semana corresponde a um orixá. Então foi aí que a gente
elaborou, lapidou um pouco mais esse enredo e resolvemos colocar na avenida. É um enredo muito bonito, porque fala de uma cultura que muita gente fala, eu não acredito, eu não quero, mas você vê, o cidadão está lá no terreiro, está lá cultuando esses orixás. Então, é importante a gente mostrar esse lado afro, né? Esse lado da cultura africana que nós brasileiros incorporamos. Então nós vamos fazer uma procissão de fé no sambódromo. Essa é uma atitude que nós vamos encarar com seriedade e levar os orixás em desfile. Até vai existir uma surpresa lá e eu não posso falar porque surpresa é surpresa. Certo? Então vamos aguardar. Zotino, e quais são as principais dificuldades encontradas pela escola hoje? Primeiro, nós tivemos, todas as escolas vão receber R$53 mil, isso a grosso modo. E nós, por questão de ter sido o primeiro ano que nós desfilamos e ter mudado de sábado para domingo, então algumas pessoas que iam desfilar conosco, e tinham trocado o horário de serviço e tal, não puderam comparecer no domingo. Então nós perdemos 42 componentes. Por essa razão, nós fomos punidos e vamos receber 1/3 da verba. Outra dificuldade, a prefeitura em tempos anteriores, de carnaval, ela antecipava a verba. Para que você possa ir a São Paulo fazer compras e num período fora do período de carnaval. Porque agora tudo subiu, sobe, dobra o preço e você não acha, porque as grandes escolas compram tudo. Compra caixas, mais caixas de pluma, compra uma infinidade de lantejoulas. E a gente chega lá é obrigado a comprar em lugares que não é tão barato, porque é só lá que tem. Então a despesa aumenta, a qualidade das fantasias cai. E essa é a outra dificuldade muito grande para Bauru. A partir do momento que a prefeitura antecipe, pelo menos um mês antes, o ideal seria no meio do ano, mas como não é possível por questão administrativa da prefeitura, pelo menos um mês antes, daria para se fazer um belo carnaval e o carnaval cresceria muito em qualidade de fantasias, em volume de personagens. É uma questão a ser estudada ainda. E a gente espera que as autoridades repensem o Carnaval de Bauru. Zotino, e para a gente finalizar, o que vocês esperam do Carnaval deste ano? Um bom espetáculo. Esse é o que a gente quer fazer, né? Um bom desfile, um desfile de procissão, de fé mesmo. Isso é importante para nós. E o reconhecimento do público. Essa é a paga dos artistas que vão lá, né? Nesse grande... Eu costumo falar que é uma ópera assim, enorme a céu aberto. Para nós é fantástico. Depois do intervalo tem a agenda cultural. O diretor de Tropa de Elite ressuscita em Hollywood o maior robô justiceiro do cinema e 2 cantoras homenageiam aqui em Bauru grandes vozes da música brasileira. É o que você vê no próximo bloco, aqui nas Dicas Culturais do Unesp Notícias. Voltamos já. E com a chegada da sexta-feira, é hora de saber o que tem para fazer no fim de semana, não é, William? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que assiste a gente em casa. A gente começa a nossa agenda cultural dessa sexta-feira em cenário novo, aqui no cenário do Unesp Notícias. Estreando o cenário novo, falando das estreias de cinema também. Já que o assunto é estreia, ficamos pelas estreias de cinema mesmo. Nesse fim de semana aqui em Bauru, Larissa, mais uma vez a gente não tem nenhum filme do Oscar chegando por aqui. Já virou uma praxe já para agora, para esse mês de fevereiro, né? Então eu já estou até conformado que no dia da premiação, no dia 2 de março, a gente só vai ter conseguido assistir a metade dos filmes aqui em Bauru, infelizmente. Aí saem os premiados e eles começam a chegar, né? Torcer para que pelo menos depois de premiados eles cheguem aqui, né? Esse fim de semana, por exemplo, estreia no Brasil inteiro o filme 12 Anos de Escravidão,
que tem sido apontado em todos os bolões como o grande favorito ao Oscar de melhor filme. Então, mais uma vez, infelizmente, a gente perdeu esse filme por enquanto nesse fim de semana aqui em Bauru. Só que esse fim de semana eu perdoo essa ausência aqui com a gente, porque a gente tem aqui em Bauru a refilmagem de Robocop, que para nós brasileiros tem um sabor especial, porque o filme é a grande estreia do diretor brasileiro José Padilha em Hollywood, depois do sucesso dos 2 filmes Tropa de Elite. Olha, e quem conhece ele pelo Tropa de Elite, né? Filmes tão ancorados na realidade, agora vai para uma ficção com Robocop. Sim, mas Tropa de Elite, por exemplo, também já era uma ficção e que conversava bastante com a nossa realidade, né? Pelos comentários que se tem sobre Robocop, parece que ele também conseguiu fazer isso com essa ficção científica. E, além de tudo, é muito bom a gente ver um brasileiro numa posição de destaque assim também, né? Então, só para a gente poder assistir agora o trailer, na refilmagem desse clássico do cinema de ação da década de 80, um policial quase morre após uma explosão, mas volta ativa na pele de um robô poderoso. É ele que tem o dever de salvar uma cidade dominada pela criminalidade. Confere só. He suffered 4th-degree burns over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have? What kind of suit is this? It's not a suit, it's you. What the hell did you do to me? Make him more tactical, make him look, let's go with black. When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will. I've selected 13 targets, all wanted for murder. This is the future of American justice. Dead or alive, you're coming with me. Pois é, viu? Cheio de ação o filme. Olha, como você disse, é uma refilmagem, mas será que ele conseguiu dar uma brasilidade para o roteiro? Olha, Larissa, eu não sei na história, porque a história ela é muito focada nos Estados Unidos, já desde o filme original da década de 80. O filme novamente se passa nos Estados Unidos, só que ele levou para trabalhar com ele em Hollywood pessoal que trabalhou com ele no Tropa de Elite. O diretor de fotografia do filme é brasileiro, o editor do filme é brasileiro, então, de alguma forma, a gente tem ali a mãozinha brasileira nesse roteiro. Quer dizer, na linguagem tem uma brasilidade. Tem uma brasilidade ali também. A gente está vendo aí algumas imagens dessa refilmagem agora do José Padilha, e tem uma história legal pra gente conhecer, principalmente pra gente saber de quão poderosa é essa estreia do José Padilha lá em Hollywood, de que quando ele assinou o contrato, ele não tinha direito a escolher a versão que ia pro cinema. Ele deveria fazer o filme, editar a primeira vez e apresentar pros produtores. A partir daí, os produtores poderiam, se eles não gostassem do resultado, eles poderiam mudar tudo no filme. Eles pegaram, montaram uma exibição teste, exibiram o filme para um monte de gente. Com a edição do Padilha. Com a edição do Padilha, essa primeira edição do Padilha. E o filme foi aprovado por unanimidade nessa sessão de teste. Então ele acabou ganhando o que se chama de corte final, que é uma possibilidade que só os grandes cineastas têm. Então o Martin Scorsese, o Kubrick tinha corte final. Então é legal ver como o brasileiro se saiu tão bem assim, né? Olha, já está prestigiado na estreia, Tá né? super prestigiado. E ele conseguiu colocar no filme, aparentemente, Larissa, vários temas que a gente já estava acostumado a ver nos filmes dele aqui. Até pela questão da criminalidade. Então tem abuso do poder, tem um questionamento sobre o governo, como que você oprime as pessoas ou não, cultura do medo. Tem uma discussão filosófica por trás da figura do Robocop, né? Se ele é humano, se ele é máquina. Sim, exato, porque o Robocop ele surge a partir do momento em que soldados estão morrendo no combate ao crime ou policiais estão morrendo no combate ao crime. O que eles fazem? Substituem os homens por máquinas, então você não tem mais essa preocupação humanista. Só que quando você coloca um homem dentro da máquina, ele é um robô ou ele é um homem? É uma máquina que vai se humanizando. Exato, então parece que esse é o grande questionamento de Robocop e que vale a pena a gente ficar atento. A refilmagem de Robocop está em cartaz aqui em Bauru, nos 3 cinemas, em cópias dubladas e legendadas. A classificação indicativa é 14 anos. E Larissa, aproveitando que a gente está falando em estreia de cinema, uma notícia de última hora que foi divulgada hoje é que a partir do dia 13 de março, as estreias no Brasil não serão mais nas sextas-feiras como a gente está acostumado. Já faz 20 anos que os filmes chegam aos cinemas nas sextas, mas a partir do dia 13 de março as estreias serão nas quintas. Olha, vai adiantar um dia. Vai adiantar um dia. Por que houve essa mudança?
A mudança tem um cunho comercial, né? Porque a quinta-feira sempre foi um dia muito fraco nos cinemas. Então, com isso, o fim de semana ganha um dia a mais. Então, mas aparentemente, tem muitos países que já fazem isso aqui na América Latina, a Argentina já faz isso, alguns países na Europa já fazem isso. Então agora, a partir de março, a gente também começa a entrar nesse esquema. Mas vai ter alguma mudança na sua agenda? A sua agenda continua de sexta-feira, não é? Continua de sexta-feira normalmente, pessoal que acompanha a gente pode ficar tranquilo, só que agora a gente vai ganhar um plus na nossa agenda cultural de sexta, né? Como aqui em Bauru a gente não tem a estreia dos filmes antecipadamente para a imprensa, para a gente poder fazer a crítica desses filmes, eu vou conseguir assistir os filmes na quinta-feira e na sexta o nosso comentário vai ser até bem mais crítico. Olha, para nós ainda melhor. Sim, bem melhor. Promessas para março. Mudando de assunto, então, vamos falar de música. Na música, são as mulheres que vão dominar o palco neste fim de semana em Bauru. 2 shows garantem o melhor da música popular brasileira no Sesc. Sim, e 2 shows, Larissa, que trazem grandes vozes brasileiras aqui para Bauru, que é sempre muito bom a gente ver, né? Amanhã à noite, por exemplo, é uma homenagem à cantora Dolores Duran, que é ícone da música brasileira nos anos 50. A responsável pelo tributo é a cantora Marcê Porena, em companhia com o instrumentista Max Robert. Olha um pouquinho. Quanto tempo tem? Peço só um instante pra poder dizer e não guardar tudo em mim como coisa que se esquece sem procurar. Eu direi então. Promessa de uma noite de sábado super tranquila, né? Então, anote aí o show da Marcê Porena com o Max Robert é amanhã, a partir das 8 da noite, no Sesc Bauru. A entrada é de graça e os ingressos são retirados 1 hora antes. Já na tarde de domingo, é a inconfundível Elis Regina que ganha destaque. A responsável pela homenagem é a cantora Ekena Monteiro. Confere só ela cantando Como Nossos Pais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Incrível a voz da Ekena, né? Parece que ela nem faz força para cantar. O show da Ekena em tributo a Elis Regina é no domingo às 4 da tarde, também no Sesc. A entrada é de graça. William, foi muito bom recebê-lo aqui no novo cenário do Nesp Notícias. Te espero na semana que vem com mais novidades. Pode esperar que estarei de volta, Larissa. Ótimo fim de semana para você e para você de casa também. Aproveite. E o Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau! Thank you.